Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4, um texto pequeno. Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amado Deus, aqui está a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Continua conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Toma assento. A história deste leproso é um pouco diferente da história dos 10 leprosos que a Bíblia faz questão também de registrar. É claro que Jesus curou muitos outros leprosos, mas ele reserva essas duas histórias para falar, do seu poder. E a Bíblia vai dizer que este homem veio, diga comigo, ele veio. Veio de onde? Quem vem está vindo de algum lugar, né, irmão? Você veio de algum lugar. Todo mundo tem uma história. Todos nós temos uma história. E a Bíblia está dizendo que o leproso, ele veio. Naquele tempo, a lepra era considerada entre os judeus como um sinal de descontentamento de Deus. A lepra é tida espiritualmente como um pecado. É uma ilustração do pecado também. Pois assim como o pecado, a lepra não é um mal superficial, como alguns dizem. Não, peca, depois pede perdão. Também, essa questão de peca e depois pede perdão, porque as pessoas não conseguem perceber que o pecado, ele tem as consequências. E o perdão, diga comigo, o perdão não anula as consequências temporais do pecado. Só anula as atemporais, ou seja, a eterna. Jesus perdoou, mas as consequências, elas continuam. Então, a lepra também não era nada superficial, era algo que vinha de dentro para fora. Uma outra coisa que a lepra era considerada como pecado é que a lepra trazia insensibilidade na pele. A pessoa perdia o tato. Assim como o pecado que traz insensibilidade na mente, a Bíblia chama de mente cauterizada. As pessoas começam a errar, e elas já não sentem mais aquele remorso, já não sentem mais aquela culpa, Também, assim como a lepra era comparada ao pecado, porque assim como o pecado, ela se espalhava no corpo todo da pessoa. E o pecado é algo que contamina, a Bíblia diz que um cego guiando cegos. Também, assim como a lepra, assim como o pecado, a lepra isolava as pessoas. O pecado é a única coisa que pode separar você de Deus. A Bíblia vai dizer isso, lá em Isaías. O Senhor não está com os seus braços encolhidos para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu sei que você está cansado de ver aí essas postagens do Instagram: nada me separa do amor de Deus, e BBB. É tudo falso, viu, irmão? Separa sim, o pecado separa. Está na Bíblia. Então a lepra, ela tinha uma coisa terrível, porque as pessoas, elas, quando eram detectadas pelo sacerdote, só o sacerdote poderia detectar, dizer assim: você é um leproso. Elas tinham que se isolar. E aqui eu começa a gente falar sobre algumas coisas. Essas pessoas tinham que se isolar.
e criavam. Elas tinham que sair das suas vidas, da sua casa, do seu trabalho. Ela perdia a vida social que ela tinha. O contato com a família era muito restrito. E elas se isolavam em vilas de leprosos. Eles se juntavam em vilas, e eles ficavam ali, nessas vilas, ou esperando a cura, ou esperando a morte. Então, quando o texto está dizendo que veio, ele está vindo de uma vila. É por isso que eu estou explicando. Ele está vindo de uma vila dessa. Ele saiu da vila. E um leproso sair da vila é como se fosse uma sentença de morte. Ele não poderia se aproximar. A distância mínima de que um leproso tinha que ter de uma pessoa sã era de 100 passos. Como se fosse 100 metros. Ele não poderia. E este homem, ele resolve sair da vila. Por isso que o texto está dizendo assim: e veio um leproso. De onde? De uma vila de leprosos. Ele veio de uma vila, de um lugar onde os seus colegas ali, e ele era terrível, porque a lepra, as pessoas leprosas da época, elas viam a vida se esvair dela lentamente. Era terrível, irmãos. Era uma situação muito terrível. Mas aquilo que Deus falou hoje, ontem e hoje comigo no meu coração, ontem Ele me deu a palavra, hoje Ele me deu o texto. O que fez aquele leproso sair da vila? A pergunta simples, né? Do texto. O que fez aquele leproso sair da vila? Aí você vai me dizer assim: a lepra. Mas e por que os outros não foram? Já que foi a lepra. Se fosse a lepra, então ele não estaria sozinho. Sim ou não, irmãos? Eles não estariam sozinhos. Estariam também outros, como aconteceu, aliás, com os 10 leprosos. Foram todos. Mas o que fez, na verdade, com que aquele leproso saísse daquela vila e fosse atrás de Jesus? Certamente todos os seus colegas que estavam ali tinham ouvido falar de Jesus. Mas por que só ele? A resposta é a vontade de viver. A vida é um presente de Deus para mim e para você, meu irmão. A vida é o segundo maior presente de Deus para mim e para você. O primeiro foi Jesus, porque Ele nos deu a vida eterna. A vida é algo que ela é tão poderosa. A Bíblia vai dizer que os mortos não louvam a Deus, e nem os que descem à sepultura. E de alguma forma existia naquele homem, em meio a todo aquele caos de vida, aquele sofrimento, aquela vila que só tinha visões de morte, porque cada semana morria um, de vez em quando um morria, um partia. Eu não sei se você já esteve em um hospital de câncer, se você já foi visitar. Eu já fui, já orei para um terminal. É terrível a situação. A pessoa está lá sabendo que ela vai partir. E este homem estava nessa situação. Mas ele tinha um desejo de viver. A gente não pode perder isso, irmão. A gente não pode permitir que as situações, os ambientes, os problemas da vida nos imponham limites. Porque se você está vivo, é porque Deus te agraciou com um dos maiores presentes que Ele tem para o homem. Se você está respirando, significa que ainda há esperança, aleluia. Significa que aí, aleluia, que você ainda pode louvar a Deus, você ainda pode adorar a Deus, você ainda pode invocar ao Deus, aleluia, que realiza milagres, que realiza o impossível. Aquele homem, ele soube que Jesus estava
proximidades da vila, e ele sai daquela vila. Ele sai porque ele quer viver. Ele sai porque ele cansou, ele sai porque ele acredita que a vida dele, aleluia, não tinha terminado ainda. Não tinha acabado ainda. E nós precisamos desenvolver ou resgatar esta força que já está dentro de nós. Porque se você está vivo, Deus te colocou força dentro de você para você se levantar e para você resistir. Pois sim. Então imagine você uma situação. Este homem, ele rompe tudo. Ele rompe a expectativa que aquela enfermidade tinha posto sobre ela. Aleluia. Porque ele entende que existe alguém que não era qualquer pessoa. Era o autor da vida. Lucas chama ele de o príncipe da vida. Ele estava passando por ali. E aquele homem estava dizendo: a minha vida está se esvaindo. E eu fiquei agora sabendo que aquele que me deu esta vida... quem está me entendendo aqui? O autor da vida está passando aí. Ou seja, então eu posso ir lá e dizer assim: dá para o senhor me devolver? Dá para o senhor renovar? Dá para o senhor dar um restart aqui? Já que o senhor é o autor da vida. Este homem não demonstrou em nenhum momento falta de fé. Ele disse assim: eu sei que o senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode renovar a minha vida. Eu preciso, aleluia, não tem aquela, eu preciso de uma nova vida. E eu sei que o Senhor pode me dar, porque foi o Senhor que me deu essa que eu tenho. Foi o Senhor que me deu essa que eu tenho. Então ele rompe com aquela vila. Ele rompe com aquele status quo. Aquela expectativa dos olhares que ele acorda todos os dias. E aquela expectativa olhando para ver se você está pior. Para ver se a enfermidade aumentou. Para ver se o problema se agravou mais. Eu sei que algumas pessoas estão vivendo assim. As pessoas têm expectativas negativas acerca da sua vida. As pessoas esperam que o problema piore. As pessoas esperam que a coisa fique difícil. Mas você pode sair dessa vila. Você pode romper tudo isso aí. Você pode entender que o autor da vida está aqui nesta manhã. E dizer assim: sabe, eu cansei desse negócio. Eu vou atrás de quem resolve. Eu vou em busca daquele que tem todo o poder. Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou em busca daquele que pode, aleluia, me dar de novo aquilo que eu perdi. Aleluia, aquilo que foi tirado de mim. Aquilo que eu perdi por negligência, por pecado, por circunstâncias. Ei, Cristo está vivo, meu irmão. Aleluia, Cristo está aqui nesta manhã dizendo: venha até a mim. Então é necessário eu vejo, irmãos, o suicídio está cada vez mais aumentando no mundo. As pessoas estão desistindo facilmente das coisas, dos estudos. A geração neném está aí, nem trabalha, nem estuda. Diz que os headhunters, as pessoas que contratam, estão com dificuldade de encontrar pessoas, porque as pessoas não querem trabalhar como antes. E as empresas estão tentando readequar. Não quer, estão negando emprego. As pessoas que desistiram, eu vou ser agora youtuber, influencer. As pessoas estão desistindo dos empregos formais. As pessoas estão desistindo das coisas, desistindo da família, desistindo do casamento, desistindo de ter filhos, desistindo. Mas este homem, ele disse assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
eu vou romper com tudo isso. Ele resolve sair daquela vila. E a Bíblia vai dizer assim, e veio um leproso. Deus está te esperando, meu irmão. Deus quer que eu leia aqui, e veio um fracassado, e veio aquele que fracassou no casamento, e veio aquele que está enfermo, e veio aquele que fracassou no trabalho, e veio, não importa, aleluia, aquilo que você tem, aquilo que está acontecendo, você só tem que fazer como este homem fez, você tem que vir. Você tem que romper com isso. Você precisa entender como este homem entendeu que Deus, ele deu a maior prova de amor para com a sua vida. Ele enviou a Jesus Cristo de Nazaré para te resgatar, aleluia, para te restaurar, para te dar uma nova vida, para te dar uma nova perspectiva, aleluia. Deus, aleluia, Jesus não veio aqui apenas fazer milagres e foi embora. Ele não foi apenas um profeta, Ele é o Salvador, aleluia, da humanidade. Ele é o nosso Salvador. E do que Ele nos salva? De tudo. Ah, porque Ele só salva você da morte eterna. Não, Ele salva você de tudo. Eu vou repetir, Ele é o Salvador de tudo. Ele pode te salvar de qualquer coisa. Não é apenas da morte eterna, porque senão a pessoa estava presa nas drogas e dizia assim, não, Jesus, você aceita Jesus agora, mas agora você vai morrer aí. Né? Quando você morrer, aí Ele vai te salvar. Não, a salvação de Jesus não é essa, não. Ela é total. Ah, você não entendeu não, ela é plena. Aleluia, Ele é um Salvador pleno, suficiente. Com Ele você não precisa de mais nada e de mais ninguém. Quem está me entendendo aqui? Cristo, é isso que Hebreus está dizendo. Ele é o Salvador suficiente, não precisa de mais nada. E este homem sabia disso. Este leproso, ele chega até Jesus e diz assim, se o Senhor quiser. Irmãos, é muito forte. É muito conhecimento de Deus. Ele disse assim, eu sei quem você é. Esse é o problema. A gente está se esquecendo de quem é Jesus. A gente está colocando Jesus, nós estamos fatiando Cristo. É o Deus que dá a casa, é o Deus que dá o carro, é o Deus que dá... Aí a gente vai fatiando. A gente vai dividir. Não, eu quero Deus disso, Não, Jesus, Ele é o suficiente. Aquele homem chega e diz assim, é como se ele dissesse, eu sei quem você é. E a minha situação aqui só depende daquilo que você quer. Você entende isso? Você está cá. Hoje eu eu não vou pregar muito hoje não. Você entende isso? Que você tem coragem de falar isso para Deus. Dizer assim, sobe, coragem e fé de falar isso para Deus hoje. De chegar para Deus e dizer assim, a minha situação é essa aqui, mas eu sei que o Senhor pode me tirar dela. Eu sei que o Senhor pode me arrancar de tudo isso. Nós não podemos perder isso, irmãos. Nós não podemos perder essa perspectiva em Deus. Ou de Deus, essa expectativa de Deus. Porque no dia que nós perdermos isso, nós vamos nos entregar a qualquer problema que tente nos dominar, que tente acabar conosco, que tente prender ou subjugar ou limitar a nossa vida em uma certa circunstância, limitando o seu crescimento, limitando a sua vida com Deus, limitando a sua vida na família, limitando a sua vida no casamento. Nós não podemos perder a perspectiva deste leproso. De qual, pastor? De que Jesus é suficiente Salvador. Ele te salva de tudo. Ele te salva de todas as correntes que tentam te escravizar nessa terra. Ele tem poder para isso. Ele te salva dos problemas.
Ele te salva das pessoas. Quem está me entendendo aqui? Ele te salva das pessoas. Ele te salva dos problemas. Ele te salva das circunstâncias. Ele te salva dos locais, das influências. Ele te salva de tudo isso. Então a ousadia deste homem me impressiona. De se arriscar, de chegar, de dizer, me impressiona. Porque eu vejo uma geração que está desistindo. E eu estou diante de um teste de um homem que tinha tudo para desistir. Se ele não cresce no Deus Todo-Poderoso. Então, o que diferencia este homem daqueles que desistem é a fé. A fé de que existe um Deus que é poderoso. A fé de que existe um Deus que pode te arrancar de qualquer situação. Eu já me meti numa situação de vida que eu tinha desistido. Eu disse, Deus, olha, eu vou me acostumar com esse problema. Se o Senhor não quiser resolver, eu me acostumo. Eu cheguei, eu me acostumo. Dá para viver até o Senhor chegar, eu consigo. O Espírito Santo chegou para mim e disse assim, não. Eu não te chamei para você viver uma meia vida. Eu te chamei para você viver uma vida plena comigo. E eu vou resolver. E ele resolveu. Eu vou resolver, eu não vou te deixar aí. Eu não vou te deixar nesse lugar. Eu não quero você pregando, dizendo que eu resolvi a metade dos seus problemas. Quem está entendendo aqui? É um pregador limitado, que só pode pregar sobre uma coisa e não pode pregar sobre outra, porque está cheio de marcas. Deus não quer isso. Por isso que ele chegou para os discípulos e disse, vocês não me pediram nada ainda. Peçam aí, porque para que a vossa alegria seja completa. Eu não quero ninguém incompleto me seguindo. Ele quer satisfação plena dentro de você. Para que quando você abra a sua boca para falar do Evangelho de Cristo, aleluia, as pessoas vejam o Evangelho, não apenas recebam o Evangelho não apenas das suas palavras, mas recebam o Evangelho da sua vida, aleluia, porque a sua vida vai emanar a vida de Deus para eles, aleluia, a sua vida vai emanar o poder de Deus para eles, porque você vai falar daquilo que você está vivendo, não vivendo de uma forma parcial, mas vivendo de uma forma plena em Deus. Então, a semana passada eu disse que calar não era uma opção. Hoje eu vou te dizer, desistir não é opção para a gente. Não é opção para você. Cristão não desiste. Cristão não se entrega. Por quê? Porque aquele que nos salvou já se entregou por mim e por você. Quem entendeu aqui? Ele se entregou para a gente guerrear. É por isso que aqueles homens, nossos pais da fé, eles iam para a boca dos leões, eles lutavam, eles não se entregaram, eles lutavam até o final, porque eles sabiam que, aleluia, a vitória deles já estava garantida em nome de Jesus. Aí eu fico observando essa onda, irmão. Tem uma onda de desistência no mundo. Existe uma onda de desistência. As pessoas estão desistindo. Apertou, não dá para mim, eu consigo. E isso está trazendo, a população está ficando miserável. E quando eu falo miserável, não é no sentido apenas do dinheiro. Eles estão se acostumando com pouco. As pessoas estão, isso é a miséria. A miséria é não desejar o bom. A miséria é entender que o suficiente é ter o que tem para viver. O que tem, irmãos, não é o básico, não é o básico, é o que dá para sobreviver. Tem um nomezinho, esqueci agora. A subsistência. Aquilo para a sua subsistência.
Então as pessoas estão cada vez mais regredindo, desistindo. Porque para você avançar, para você conquistar, você tem que querer viver. Mas você tem que querer viver a vida que Deus tem para você. A vida que Ele estabeleceu para você. E não é uma vida medíocre. Não é uma vida de subsistência. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Eu achei interessante a abordagem de The Chosen, no capítulo que ele fala sobre a conversão de Pedro. É claro que a Bíblia não aborda, mas ele fala que eles trazem um contexto de que Pedro tinha uma grande dívida, né? E por isso a multiplicação dos peixes, né? Por isso a grande, né? Os peixes, a grande pesca, né? A pesca chamada de a pesca maravilhosa. Aí eles colocam ali no contexto, eles criam esse contexto extra-bíblico, dizendo que Pedro estava cheio de dívidas. É algo aceitável, porque Jesus não ia multiplicar tanto peixe para jogar fora, para fazer. Tinha um propósito ali, irmão. Ali havia um propósito, né? Mas é interessante como Deus, Ele se move dentro das nossas necessidades para mostrar que Ele é suficiente para você. Agora você precisa se mover também em direção a Ele. Tem hora, irmão, a gente tem que se trancar no quarto e dizer assim: Deus, qual é o problema aí? Eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar com o Senhor. Você tem que ir até Ele. Aquele homem certamente estava orando a Deus na vila. Sim ou não? Estava. Se ele tem fé. Ele estava ali, todo dia orava. Deveria ter culto ali às vezes. Adorando ao Senhor Jeová. Você acha que não tinha? Tinha. Resolveu? Não. Ele teve que tomar uma medida radical. Então, se você não entender isso, você não vai sair dessa situação. Deus não vai te tirar, Deus não vai te arrancar daí, deste lugar, desta vila. Então este homem veio. E para ele ir, ele teve que quebrar protocolos. Ele teve que abandonar toda aquela expectativa. Ele só tinha uma única perspectiva agora. Era se encontrar com Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele queria que Jesus, aleluia, tocasse nele, curasse ele. E é isso que nós precisamos desejar. Nós precisamos desejar o poder de Deus sobre nossas vidas. A gente tem que ser sedento pelo poder de Deus. O problema é que nós nos acomodamos a usar as ferramentas humanas. E quando você começa a usar apenas as ferramentas humanas, você perde a perspectiva do céu, do sobrenatural. O crente não pode perder jamais essa perspectiva. Senão você se torna um crente morto. Você não pode perder a perspectiva do eterno, do sobrenatural, de que Deus, você vive a sua vida normal, amém, resolve os seus problemas de forma normal, mas nós temos um botão de emergência. A gente tem um telefone vermelho do Batman, a gente tem. Na hora que pega, a gente se tranca no quarto e diz: Deus, vamos resolver aqui. Tem um testemunho que um pastor uma vez contou sobre uma causa que o irmão estava levando até o juiz e tinha tudo para aquela causa, né? Você ganha, só que o juiz deu perda de causa e ele não entendeu nada. Ele entrou em casa sem entender absolutamente nada. E aí foi recorrer. E quando ele foi recorrer, o advogado, ele se trancou no quarto de manhã e começou a orar. E a audiência está lá rolando. Ele só saiu daquele quarto
depois que bateram na porta dele para dizer que o juiz já tinha dado ganho de causa. Ele disse: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der. Diga comigo: determinação. É o que eu vejo nesse leproso. É o que nós precisamos ter. A gente não pode se render, irmão, facilmente. Ah, não, tudo bem, eu me acostumei. Aquele negócio de tudo bem. Não, está tudo bem. Não está, não. Olhe para o irmão e diga assim: não está, não. Não está, não. Não está legal, não. E aí, não, eu não sou a mulher, irmão. Eu não sou aquela mulher samaritana para dizer que vai tudo bem, vai tudo bem. Não. Com Deus, e Deus, eu estou com problema aqui. O senhor precisa resolver essa situação. Então este homem chega e diz assim: eu quero saber se o senhor quer. Porque com poder eu sei que o senhor tem. Você tem essa fé? De que Deus pode resolver todos os teus problemas? De que Deus pode te arrancar dessa situação de dor, de vergonha? Você tem essa fé? Você precisa ter. A gente não pode perder isso nunca. Desistir não é uma opção para um cristão. Não é uma opção para nós. Persista. Há uma diferença entre insistência e persistência, né? Insistir é você insistir numa mesma resposta, no mesmo caminho. Persistir é, não conseguiu um lado, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. E aquele homem, ele disse que não, a gente já fez vigília, já fizemos culto aqui, já fizemos consagração, não deu certo. A gente continua leproso. Eu agora vou sair da vila. O dono da vida está passando aí, eu vou lá. Eu vou ter uma conversa com ele. Você pode ter essa conversa hoje aqui com ele. Você pode chegar para Jesus hoje, ele vai te ouvir. Quem entende aqui? Aleluia, quem crê aqui? Ele vai te ouvir. Então nós precisamos conversar com Deus. Nós precisamos levar a Deus as nossas causas. Não desista. Mas porque você tem que fazer diferente. Você tem que pedir uma audiência. Então, quando a gente coloca o jejum do sobrenatural para a igreja, é como se nós estivéssemos abrindo uma audiência de 21 dias com Deus. Quem está me entendendo aqui? É como se nós estivéssemos abrindo uma audiência, dizendo assim: pronto, a comarca da Semente Santa está aberta. Aí vai aqui a fila agora. Quem é o primeiro? Aí vai colocando. Porque você está trazendo o sobrenatural de uma forma mais intensa para dentro da igreja. Você está ativando, como Neemias fez ao orar ali e jejuar. Eles jejuam na beira do rio para trazer, ativar, aleluia, os recursos do sobrenatural. Foi que ele pediu para Deus? Não foi uma coisa simples, ele só pediu só os soldados do céu. Uma companhia celestial para conduzir eles, porque ele estava com vergonha de pedir ao rei uma guarda. Ele pediu, disse: Senhor, é o seguinte, eu estou precisando de uma guarda. Aí ele disse assim: para a gente fazer esse pedido, a gente tem que se aproximar mais do Pai. E foram jejuar, e jejuaram, todos jejuaram, e aí Deus envia. Pastor, não está escrito que Deus enviou, mas está escrito que eles chegaram bem. Chegaram em segurança, amém, irmãos? Então, aleluia, Deus envia a ajuda. Deus envia a guarda, porque era uma jornada muito perigosa, muitos inimigos. Né? E eles estavam carregando ouro, eles estavam carregando muita coisa valiosa, sem nenhuma guarda humana. E aqueles homens são acessados. A gente vai ver também a mesma coisa. Então, nós precisamos fazer algo diferente. O jejum é algo diferente. Então Deus está dizendo assim: você precisa vir. Tem gente que não come, pastor, eu não comecei o jejum, eu posso começar hoje. Se eu fosse você, é urgente isso. É urgente, irmão. É urgente. É porque você não pode desistir. Então quem entra nesse jejum, ele está dizendo assim: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou atrás. Então quando este homem chega até Jesus, eu quero focar só a questão da desistência. Mas quando ele chega até Jesus, ele se aproxima dele. Diga comigo: ele se aproximou de Jesus.
era proibido. Não podia. Estava com risco de ser apedrejado. Mas é interessante como o diabo, às vezes, põe tanta culpa no ser humano que a pessoa fica com vergonha até de vir à igreja. Você sabia disso? Tem. É claro que existem alguns lugares que até isso é, né? Mas a verdadeira igreja de Cristo não pode ser assim. As pessoas precisam entender que aqui é um lugar de oração. Por isso que é bom chamar do que Jesus chamou, né? Jesus chamou de casa de oração, né? Porque este lugar é um lugar onde a igreja se reúne para buscar a face daquele que pode todas as coisas, meu irmão. É um lugar de que você tem que vir. É um lugar onde você tem que se derramar. Todas as vezes que eu entro aqui, que eu entro na igreja, eu fico na expectativa de Deus falar comigo. Sabe? Eu disse, Deus, o que é que vai ser hoje aí? Não, pastor, mas você não está com sermão? Às vezes eu trago sermão, às vezes não. E eu fico na expectativa de Deus falar comigo. Eu tomei uma decisão, a gente tomou uma decisão o mês passado, que Deus falou comigo aqui no culto. Eu estava no culto. E Deus disse assim, chegou a hora, pode tomar a decisão. E a gente foi lá e tomamos a decisão. Então Deus fala neste lugar. Mas você precisa entender, você tem que vir. Você precisa, colocar diante de Deus as suas questões. Não desista. Não facilite para o diabo. Se Deus tem falado algo com você, se é algo que está incomodando, vá até o fim. Porque certamente, aleluia, onde há fumaça tem fogo, meu irmão. Se Deus está nesse incômodo, se tem alguma coisa que você está acomodando, e aí tem pessoas aqui, Deus está falando comigo, tem pessoas aqui que estão fingindo de conta que não está vendo. Não faça isso. Vá até o fim. Comece a cavar. Porque tem coisas de Deus que vai sair daí, dessa sua busca. Quem está me entendendo aqui? Ih, mudou de tudo agora. Eu vou voltar para o texto, mas deixa eu sair aqui só um pouquinho. Essa sua busca. Esta semana eu estava para tomar uma decisão. Tudo certo. Eu empolgado. Sabe? É isso mesmo. Tá, vai. Vamos embora, Gisele. Todo mundo empolgado. Aí começou o jejum. Irmão, creia no que eu estou te falando. Quando começou o jejum, na outra noite, o incômodo bateu. Aí eu disse, rapaz, mas não está tudo certo. Como é que não está mais certo agora? Aí eu cheguei para Deus e disse, Deus, o que é? Qual é o problema aí? O que é que eu não estou vendo? E Deus me mostrou que eu não estava vendo. Então, esse negócio aí que você está incomodado, Deus está dizendo assim, você tem que cavar. Porque eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Eu vou te revelar coisas grandes para a tua vida. Vou voltar para o texto. E eu encerro. Então, aquele homem, ele tem a coragem, diga comigo, coragem. Ele teve que ter coragem, ele teve que acreditar e ele teve que romper com o ambiente em que ele estava. Tem muita gente acostumada com o ambiente que Deus colocou você. Mas existem situações que Deus tem que te tirar. Aconteceu isso com o meu emprego, às vezes, quando eu estava trabalhando. Eu tinha certeza que eu ia me aposentar naquela empresa. Multinacional, era bem relacionado a nível nacional dentro da empresa. Era maravilha. E para mim estava tranquilo, normal. Ia me formar, ia ser promovido lá dentro mesmo. E estava tudo certo. Só que não. Meses antes da minha formatura, Deus disse assim, eu estou te tirando daí. Vou te tirar. Mas como assim? Mas tá, não. E se você não sair, eu vou trazer prova para você dentro da empresa. Foi.
Deus foi bem categórico. Um chefe me ligou, um ex-chefe me ligou, dizendo assim: olha, assumi aqui a chefia da tal empresa, uma grande empresa aqui, venha para cá ser engenheiro. Eu recém-formado. Eu disse: não. Eu disse: tudo bem, eu estou pensando aqui, vou pensar, não, mas não quero não, obrigado. Aí desliguei. Quando eu desliguei o telefone, o Espírito Santo: volte e ligue de volta. E diga o que você quer. Eu estava acostumado com o lugar. Você entende isso aqui? Aí eu voltei, aí meu chefe disse: agora sim eu não entendi nada, eu acho que você não entendeu o que eu estava falando com você. Não, eu quero, tal. E eu saí daquele lugar. Porque existem situações que Deus, para fazer, Ele tem que te tirar do lugar. O lugar que te limita. Quem está me entendendo aqui? O lugar que te impõe situações. E como é que eu sou limitado pelo lugar? Então, aquele homem, ele tem que sair da vila. Ele tem que romper com aquele ambiente para encontrar, aleluia, o príncipe da vida. Pastor, o que é que o senhor está falando? Eu estou falando de movimento aqui. Eu estou falando de homem que veio. Eu estou falando de alguém que se moveu. Eu estou falando de alguém que não desistiu, que não estacionou. Entende agora? Eu estou falando disso, de pessoas que estão dispostas a se moverem, aleluia, no impulso de Deus. Quando eles entendem, aleluia, que Deus tem algo para a vida deles, eles têm que se mover. É necessário se mover. E ele aproximou-se dele, é movimento. E veio, aproximou-se, é tudo movimento, é tudo dizendo assim: se desloca, se move, não fica parado, aleluia. Deus está aguardando o teu movimento, Deus está aguardando você se mover, você se deslocar. Mas uma geração, irmão, tudo é desistência. Nós não podemos. Deu um problema, tenta de um lado, não resolveu, vai do outro, não resolveu, vai chegar uma hora que vai resolver, porque Deus é contigo. Mas não fique, irmãos, não, é porque é a vontade de Deus. Vontade de Deus o quê, irmão? Que você é karma, crente não tem karma não. Balance aí para o irmão, diz assim: irmão, crente não tem karma. Eu vi um pastor aí dizendo que acreditava em signo, aí a gente agora tem que. A coisa está degringolando aí. Você está me entendendo? Não, é porque a vontade. Às vezes Deus quer, eu acho que Deus quer que eu sofra isso. Deus quer que você sofra. Tem gente assim que acha que Deus, que ele tem que... Irmãos, entenda o seguinte: Deus não é você. O juízo de Deus não é igual ao seu. Eu sei que você, às vezes, é um miserável. Você quer... Às vezes, se você tivesse dinheiro, você humilhava as pessoas mesmo. Você fazia mesmo. Mas Deus não é igual a você, não. Deus te ama do jeito que você é. É que se tivesse gente... Porque a pessoa se julga a partir dela. Quem entendeu aqui? Porque se ela tem uma régua alta para os outros, ela tem para ela também. Então ela não consegue entender a dimensão do perdão de Deus. E isso, de certa forma, estava no leproso. Porque ele chega e diz assim: olha, eu sei que o senhor pode, eu não sei se o senhor quer. Mas para você saber se ele quer, você tem que ir até ele. Quem está me entendendo aqui? Mas não, você fica antes lá na vila dizendo assim: se Deus fizesse isso. Já pensou se Jesus passasse aqui? A gente ia ser curado. Pai, se Deus abrisse uma porta em tal lugar, né? Meu Deus, ia ser bênção demais.
O que tem de crente hoje vivendo de ilusão? Eles ficam fantasiando. E eles ficam vivendo essa coisa. E a vida vai passando. E o tempo vai passando. E ele chega para o outro. Tive um sonho que Deus ia fazer isso na minha vida. E aí depois não, rapaz, fui para uma vigília. Chegou lá o profeta, revelou isso. E eles ficam vivendo. E eles não estão entendendo que a vida está passando, meu irmão, a vida. E eu estou falando a você que eu vim de um meio assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu vim de um meio assim. Era muito sonho. E pouca realização. Eu disse assim, não, isso aqui não cabe andar comigo, não. Eu já fui. Tchau. Saí da minha vila de leproso. E você tem que sair da sua hoje. Deus quer te arrancar daí, meu irmão. Mas eu não sei se Jesus quer. Você tem que ir até Ele para saber. Você tem que resolver esse negócio dentro de você. Ou vai ficar se enrolando. Ele foi para a decisão. Ele foi para decidir. Eu já pensei coisas que Deus queria que eu fizesse. Eu achava. E por que hoje eu estou liberto disso? Porque eu já fui até Ele. E Ele disse assim, não, meu filho, não é isso que eu tenho para você não, viu? Menos. Adiante. Vá. Não é isso que eu tenho não. Eu disse, tudo bem. Eu queria ser cantor. Eu cantava antes na igreja. Vocês dão risada? Antes eu era convidado para cantar. Era, na igreja. Tenho 8 músicas compostas. Semente Santa é cultura, irmão. Meu tempo está acabando. 2 minutos. Então observe bem. Mas eu fui até Deus e disse assim, Senhor, é cantor? Disse assim, você está de brincadeira. Meu filho, eu te dei o dom. Fiz você uma pessoa afinada. Mas vá devagar. Não se empolgue, não. Quem está me entendendo aqui? Mas eu tive que ir lá, senão eu ficava o quê? Rapaz, vou tomar um curso de música. Vou não sei o que lá. Vou tomar um curso de canto de não sei o que lá. Vou. E fico, e nada de ir até. Você tem que ir até o homem. Esse cidadão dizendo, sabe de uma? Eu sei que ele cura. Se ele quer me curar, se é porque eu pequei, se errei, eu não sei. Eu vou para a decisão. Não tenha medo de apresentar a Deus as suas questões. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu encerro em 1 minuto. Antes de Jesus falar, o texto está aí. Antes de Jesus falar, Jesus tocou nele. A resposta de Jesus foi na ação. Depois que ele falou, eu quero, mas no texto diz que ele toca em alguém que não poderia ser tocado por ninguém. Ele era rabi. Ele ficaria imundo. Pela lei mosaica, ele era um imundo ali. Se ele não fosse o príncipe da vida. Quer que eu aprenda aqui? Não importa o teu problema. Cristo é maior do que ele. Você acha que o teu problema vai assustar Jesus, meu filho? Jesus vai dizer assim, vem cá, menino. É isso aqui? Jesus tocou. Irmão, você sabe que é muito poder. É muito poder que nosso Deus tem. Entenda isso aqui. O homem estava com a vida se esvaindo. Como Jesus resolve? Acabou. Esse é o Deus que você serve. Para você é um gigante. Para você é um problemão. Mas para Jesus, um toque é o suficiente. Então não meça o teu Deus pelo tamanho do teu problema. Porque Paulo vai dizer que a profundidade, a largura, a altura, ele é insondável. Ele é infinito. Ele é o Todo-Poderoso.